Vou começar aqui a gravação. Bom, vamos lá. Meu nome é William Rogério Nicolau, eu sou da turma de 2006 de Kellogg, tá? Ex-aluno de Kellogg, né? Sou membro do Kellogg Alumni Club do Brasil. E esse webinar especial de hoje é um evento realizado pelo nosso clube, tá? Com a participação também de outros clubes e associações de escolas de negócio, como a Chicago Booth, na Universidade de Chicago, a Columbia Business School, que o professor Losardo também é ex-aluno, né, de Columbia, tá? O INSEAD e a London Business School, ok? Então, hoje nós teremos aqui ex-alunos dos cursos de MBA e pós-graduação dessas escolas, ok? Eu gostaria de, antecipadamente, agradecer a ajuda de todos que ajudaram esse evento aqui a se concretizar, em especial o Dr. Arlon, né, que foi o nosso contato com o Dr. Michel, a Nicole, do INSEAD, que me ajudou muito na questão da organização do evento, aos meus colegas aí do Clube de Kellogg, e ao André Carvalho, também, que nos ajudou muito na questão do audiovisual, ok? E também aos outros diretores e membros dos clubes que, de alguma forma, deram sua contribuição. Sabemos que a agenda do senhor, Dr. Michel, do professor Losardo, é muito concorrida, então a gente agradece mais uma vez a gentileza e a disponibilidade de vocês, ok? O tema de nosso evento hoje ele é Brasil, lições do passado e as ações para o futuro, né? E o nosso convidado hoje de honra é o nosso querido ex-presidente da República, Dr. Michel Temer. Dr. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em 23 de setembro de 1940, na belíssima cidade de Tietê, estado de São Paulo, formado em Direito pela Faculdade da USP de Direito da Universidade de São Paulo, e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na carreira jurídica foi advogado, procurador-geral do Estado de São Paulo e secretário de Segurança Pública por 2 mandatos, além de professor e diretor da PUC e Faculdade de Direito de Itu. Escreveu diversos livros e artigos em revistas especializadas na área jurídica e trabalhos técnicos sobre direito. Na carreira política foi deputado federal por 5 mandatos, na legenda do partido do Movimento Democrático Brasileiro, sendo eleito presidente da Câmara em 3 oportunidades. Em outubro de 98, reelegeu-se, sendo o candidato mais votado pelo PMDB. Mais tarde, tornou-se também presidente do PMDB Nacional. Em 2011, foi eleito vice-presidente da República e em 31 de agosto de 2016 foi empossado presidente da República Federativa do Brasil, exercendo o cargo até 1º de janeiro de 2019. Então, doutor Michel, uma honra tê-lo aqui. E o nosso segundo convidado é o também querido professor Ernesto Losardo, nosso estimado professor da Fundação Getúlio Vargas, com quem eu tive a honra de trabalhar nos tempos da universidade. Né, doutor professor Losardo? Ele foi indicado pelo governo Michel Temer ao cargo de presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, importante órgão, né, do governo. O professor Losardo graduou-se com honra em administração de empresas da New York University, onde também obteve seu MBA. É mestre em economia pela Columbia University, que representa aqui como ex-aluno da Columbia, então, com bastante honra. É ex-aluno dessa mesma instituição, foi bolsista e monitor em finanças na New York University e bolsista da Organização dos Estados Americanos. Desde 1977, é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário de Planejamento, Economia e Gestão do Estado de São Paulo, foi presidente da Prodesp, empresa de informática, foi sócio-gerente da Losardo Cruz, DTVM, foi diretor-gerente da Futura International Comercial, integrou o programa de Young Economista no Banco Mundial, é consultor de empresas e finanças e economia e membro do Conselho de Administração de Empresas Privadas. O professor Losardo e o Dr. Michel vão conduzir um debate sobre o tema principal, né, que eu já comentei, certo? E responder questões que foram pré-levantadas pelos membros dos clubes das escolas. E no final nós vamos abrir para uma sessão aí de perguntas e respostas dos participantes. Ok? Então, professor Losardo, doutor Michel, obrigado pela presença, mais uma vez agradeço, e eu passo então a palavra ao professor Losardo, que vai iniciar a nossa discussão. Professor, passo para o senhor. Bom dia, obrigado, William, doutor Michel, bom dia, obrigado por estar aqui conosco, dividir conosco seus pensamentos, suas reflexões. De fato, eu tive uma honra de estar no governo Michel Temer, e
eu quero contar uma coisa interessante para vocês todos, antes de fazer a pergunta para ele. Do governo Michel Temer, vários secretários de Estado já eram ou são servidores públicos, e alguns ministros também eram servidores públicos. E eles comentavam comigo o seguinte, que era um prazer reunir com o Dr. Michel Temer, por duas razões. Primeiro, ele recebia os servidores públicos sorrindo, coisa que não é usual no governo federal. E quando não muito, com certa frequência, ele aplaudia o trabalho dos servidores, sabe? Então, ele falou assim, é uma beleza, é muito agradável trabalhar com o Michel Temer. Primeiro, ele é uma pessoa que tem propósitos, tem uma orientação muito grande, nos recebe com muita alegria sempre, que a gente tem prazer em ter essa convívio com o presidente. E não é raro, não é uma coisa muito rara isso, né? Você ter essa inter-relação com quem é o presidente ou que tem essa responsabilidade nacional, trabalhar com tanta leveza, com tanta seriedade, com projetos de enorme responsabilidade. Eu acho o seguinte, o Dr. Michel Temer tem um último livro dele, que eu acabei de ler ontem, recomendo a todos, A Escolha. É muito interessante esse livro, é uma reflexão que ele faz numa entrevista com o Dennis Rosenfield, sobre o seu governo, sobre sua pessoa, sobre seus desejos de mudança muito grande, as suas ambivalências, às vezes, com dificuldades nacionais. Mas é um livro importante mostrar a personalidade do Dr. Michel e a sua capacidade de liderança, algo que foi realmente surpreendente para todos nós. Agora, é o seguinte, o Dr. Michel já está sendo, nós dizíamos anteriormente que o Michel ia ser reconhecido como presidente reformista. Ele já está sendo reconhecido como governo reformista. E eu, como fui presidente do IPEA, eu identifiquei a dinâmica do governo Temer como um presidente, de fato, reformista. Mas é o seguinte, nós conhecemos muitas macro-reformas que ele fez, eu vou mencionar algumas, mas as micro são pouco conhecidas e foram inúmeras micro-reformas. Eu digo que o Dr. Michel fazia a cada 2 dias uma nova micro-reforma do país, sabe? Impressionante a velocidade com que as coisas aconteciam. Ele fez a reforma trabalhista, que estava guardada nas gavetas há décadas. Ele foi um presidente que tirou da gaveta muita coisa e realizou muita coisa muito rapidamente. Foi uma reforma importante para o país, né? Tornou o sistema trabalhista mais reflexível. Fez a reforma do teto dos gastos, que foi uma medida importantíssima. O teto dos gastos é hoje muito relevante, porque evita o país de entrar num processo de dependência fiscal, que poderia nos levar a uma hiperinflação. A dominância fiscal poderia nos levar a uma hiperinflação. É o teto dos gastos do Michel Temer responsável pela redução da inflação, redução dos juros e da estabilidade da moeda brasileira. Ele fez mais uma outra reforma de grande profundidade, foi a reforma do ensino médio, que estava engavetado. O Dr. Michel retirou e colocou a reforma do ensino médio, tem um impacto na vida das pessoas muito grande. Nada das grandes reformas que ele fez, nenhuma delas, deixou de ter um impacto social muito grande, e teve. Realizou aquela devolução parcial dos recursos de inativo do FGTS, que foram em torno de 45 bilhões, mais ou menos, mas que chegou a beneficiar mais de 25 milhões de trabalhadores no país. E outra característica importante do Dr. Michel, só para vocês saberem, que a habilidade dele, é importante a gente refrisar isso, é a maneira como ele escolheu os seus membros, as pessoas que ocuparam um posto importante no seu governo, pequenas estatais como ministro, né? Algumas foram até indicações políticas, mas ele tinha um denominador comum, tinha que ser um exímio técnico. Ele escolheu pela capacidade técnica das pessoas saberem decidir o que era para ser decidido nas estatais, e quer na Petrobras, quer no Correios, enfim. A reforma da Previdência só não saiu, né, por conta, de fato, daquele procurador, Janot, que atrapalhou o país entrou quase numa recessão naquele momento, foram 3 meses de queda do PIB, mas logo recuperou. Mas por pouco ele também não teria aprovado a reforma da Previdência, foi exaustivamente discutida no seu governo. E também, por muito pouco, ele não aprova uma parte da reforma tributária, que também estava pronta, uma reforma tributária feita no IPEA, inclusive, eu participei intensamente desse projeto, não foi possível.
Então, presidente, a pergunta é o seguinte, para o senhor. Como o senhor conseguiu, ter uma carreira na área jurídica, né? Como o senhor conseguiu realizar tantas reformas, macro e micro, e formar uma equipe tão alinhada com os propósitos do seu governo? Qual a magia disso? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso querido amigo Lozardo, que me auxilia, não é, William Rogério, a quem eu também cumprimento. Do William eu conheço, viu, Lozardo, a família toda, que são meus velhos amigos, Eu sei. todos eles, né? Vizinhos lá da minha cidade, Tietê. Né? Você sabe que ele falou que eu era Tietê, e Serquilho fica a 8 quilômetros, 10 quilômetros de Tietê. Né? Eu, muitas vezes, caminhava de Tietê até Serquilho a pé, né? Fazer caminhada. Né? De modo que eu cumprimento a todos que nos acompanham. Dizer, viu, Rosário, que a todos, que boa parte do meu, vamos dizer assim, do sucesso governamental, porque lá foi um governo de 2 anos e meio, né? 2 anos e meio, mas deveu-se precisamente à equipe. Isso me permite dizer, entre as figuras exponenciais do meu governo, estava precisamente você, que foi para o IPEA, mas sobre organizar e desenvolver o IPEA, estava permanentemente comigo, não só durante o governo, mas antes do governo, para fazer as mais variadas sugestões especialmente na área econômica, na área administrativa, que foram muito úteis para o meu governo. Então, nós que temos uma convivência de praticamente 30 anos, você acompanhou a minha vida, como eu tomei a liberdade de acompanhar a sua, eu acho que isto foi, a partir da sua figura, já tem um exemplo de como eu organizei o governo. Porque, de fato, eu tive, com o impedimento da senhora ex-presidente, eu tive que organizar o governo muito rapidamente. Né? O ministério mesmo e as estatais, como foi o seu caso, tudo foi decidido assim, na véspera de tomar posse, primeiro interinamente, em maio de 16, e depois em agosto, definitivamente. Né? Mas eu tive que organizar às pressas o ministério. Mas a primeira coisa que fiz, e talvez esteja aí a razão do nosso possível sucesso, né, foi que eu tinha o diálogo como elemento fundamental para a governabilidade. E, especialmente, digo eu, você tem que dialogar não apenas com a sociedade, mas particularmente com o Congresso Nacional. Porque vocês sabem, aqui no Brasil há muito essa ideia, né, de que o presidente pode tudo. O presidente não pode. Ele pode se tiver o apoio do Congresso Nacional. Portanto, a chamada maioria parlamentar não é um fenômeno só do parlamentarismo, é um fenômeno do presidencialismo. Porque se você não tiver, eu volto a dizer, essa maioria parlamentar, você não governa. Você veja, muitas vezes nós mandamos para o Congresso Nacional projetos de lei, projetos de emenda constitucional, o Executivo quer vê-las aprovadas e, portanto, precisa do apoio do Congresso Nacional. No caso da medida provisória, você edita uma medida provisória, tem eficácia imediata, mas a durabilidade, a eficácia é de 120 dias. Se não for aprovada, convertida em lei pelo Congresso, você tem um problema no seu governo. Então, eu costumo dizer, quem governa o país, na verdade, não é só o Executivo, é o Executivo juntamente com o Legislativo. E, para dizer o óbvio, o Judiciário se presta a resolver controvérsias surgidas na aplicação da lei nos conflitos internos entre pessoas e entre instituições no país. Este é o nosso esquema. Muito bem, ao compor o governo, eu levei muitos deputados, senadores, para o governo, né, representando vários partidos. Você sabe que nós temos um número muito grande de partidos, mas naquela oportunidade eu tinha, seguramente, na nossa base parlamentar, cerca de 18, 19 partidos que nos deram apoio. Por exemplo, teto de gastos públicos. Você até fez um relato muito adequado do que nós todos fizemos no nosso governo. Né? Teto para os gastos públicos, na verdade, é uma autolimitação para o próprio presidente da República. Porque o que o presidente mais quer, chefiando o executivo, é poder gastar à vontade, especialmente para algumas medidas populistas. Ora, o teto para os gastos públicos, que significa, apenas para todos acompanhem a nossa fala, né, significa que você, a cada novo orçamento, você só pode acrescentar a inflação do ano anterior, não é? Ela, volto a dizer, autolimita o presidente da República e autolimita também, convenhamos, deputados e senadores, porque, muito legitimamente, deputados e senadores querem ter a maior possibilidade de levar verbas para os seus municípios, seus estados. Né? E veja, você se recorda, Gonçalo, que nós aprovamos o teto para os gastos públicos na madrugada de um feriado.
não é? Foi às 4 horas da manhã. Como você sabe, nós todos sabemos, eu que passei anos e anos no Legislativo, nós sabemos que os deputados e senadores, também muito legitimamente, quando você tem um feriado à vista, um dia antes já volta com suas bases. E eles não, ficaram lá para aprovar o teto para os gastos públicos. Foi quando eu, em definitivo, verifiquei que nós tínhamos efetivamente o apoio do Congresso Nacional. Aliás, o primeiro momento em que se deu esta visão de que eu teria fortemente o apoio do Congresso Nacional foi na nossa posse, ainda como interino, interessante. Acho que você se recorda, eu pedi para fazer numa sala pequena, num dos salões menores lá do Palácio Planalto, ao fundamento, nós teríamos pouca gente. Bom, muito bem. Quando eu cheguei para tomar posse, para assinar o termo de posse, os corredores, os mais variados, estavam lotados, deputados, senadores, populares, e, de igual maneira, a sala onde nós fizemos assinamos o termo de posse. Então, naquele momento, eu já verificava que tinha o apoio do Congresso Nacional. Isso que nos permitiu, como você disse, fazermos um governo reformista. Você, na IPEA, fez um trabalho de reforma extraordinário. Então, todo o governo, não foi apenas o presidente da República, foi todo o governo que se empenhou em reformas no nosso país. Você veja, você mexer na direito do trabalho é mexer no vespeiro, você sabe disso. E para fazer a reforma trabalhista, eu chamei até de modernização trabalhista, nós fizemos um meeting de diálogo. Eu pedi para o ministro, era o Ronaldo Fonseca, Ronaldo, nosso ministro do Trabalho, ele percorreu no Brasil as federações de indústria, serviço, comércio, os sindicatos, durante uns 8 meses, dialogando, quando havia dificuldades, ele trazia as pessoas para conversar comigo, e, ao final, nós produzimos um documento, que não retirou nenhum direito do trabalhador. Interessante, porque os direitos dos trabalhadores hoje estão elencados na Constituição. Você abre lá o artigo 7º da Constituição, até direitos que outrora ficavam na legislação infraconstitucional, hoje estão no texto constitucional, direito a férias, 13º, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-paternidade, todos eles previstos no texto constitucional. Ora bem, nós fizemos a reforma trabalhista por meio de lei, portanto, ato infraconstitucional. Não tiramos nenhum direito dos trabalhadores. E tanto foi produto do diálogo que no dia que nós remetemos o projeto ao Congresso, falaram 5 representantes dos empregadores e uns 5 representantes dos empregados, dos sindicatos. Então, foi uma coisa em que o diálogo funcionou muito adequadamente. De igual maneira, você sabe que a reforma do ensino médio, Rosário, e todos, viu, William, eu me lembro quando o Mendonça me levou a proposta de fazermos a reforma do ensino médio, eu disse, olha, Mendonça, eu fui presidente da Câmara dos Deputados a primeira vez, em 97, 98, já se falava em reforma do ensino médio, e apresentaram-se, ao longo do tempo, vários projetos de lei, etc., até emendas funcionais, mas tudo ficou paralisado ao longo do tempo, não foi adiante. Eu disse, vamos fazer por medida provisória, porque ela tem eficácia imediata, e depois nós trabalhamos no Congresso para converter em lei, e assim foi feito. No primeiro momento houve alguns protestos, etc., mas ao depois, quando convertida em lei, o que se deu foi a aprovação de mais de 97%, 98% de toda a área educacional do país. Portanto, tudo fruto do quê? Fruto do diálogo. Como de resto, é interessante notar uma coisa, você veja, nós reduzimos a inflação, que estava em 2 dígitos, para 2,95%. Nós reduzimos a taxa Selic, os juros, de 14,25% para 6,5%. Mas tudo isso, não é um passe de mágica. Isso depende muito da credibilidade fiscal, não é? Você sabe melhor do que eu, até já conversamos sobre isso no passado, esse conjunto de medidas é que levou precisamente à possibilidade da queda da inflação e da queda dos juros, como de resto a recuperação das estatais. Você se recorda que nós fizemos aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que nasceu no Senado Federal e determinava que os dirigentes das empresas estatais só poderiam ter qualificação técnica, não bastava ter qualificação política, digamos assim. E assim foi feito. Você veja o caso da Petrobras, que você mencionou aí, quando eu chamei o Pedro Parente, coloquei lá, disse, olha, você vai recuperar a Petrobras, que não vai haver influência política, mas veja. E um ano depois, recuperação absoluta. Você veja, Rosário, você acompanhou isso também, e todos que nos acompanham aqui, nós, quando apanhamos o governo em março de 2016,
o produto interno bruto era negativo, em quase 4%, era menos 3,6%, quase 4%. Né? Então, muito bem. 1 ano e 7 meses depois, em dezembro de 2017, o PIB era positivo em 1,3%. E no ano seguinte, sem embargo na greve dos caminhoneiros, etc., atrapalhou um pouco, mas o PIB positivo de 1,8%. Então, nós conseguimos, ao mesmo tempo, recuperar a economia no país. E foi precisamente esta equação de junção, digamos assim, da atividade governativa do Executivo com o Legislativo que nos permitiu ir até o fim. Mesmo a reforma da Previdência, convenhamos, até interessante, você tocou num ponto aí, em maio de 2017, nós tínhamos já feito um levantamento dos votos necessários na Câmara. Tínhamos 326 votos, 326. Foram necessários 308, porque é para aprovar a emenda à Constituição. E quando nós anunciamos que dali a 10 dias nós iríamos colocar para votar a reforma da Previdência, e veja bem, aprovado naquele momento, maio de 17 na Câmara, em junho, julho, aprovado no Senado, nós teríamos ganho 2 anos com a reforma da Previdência. Mas foi quando o Procurador-Geral, né, resolveu fazer aquela coisa que ele dizia, uma coisa imprópria juridicamente, né? Pelo menos a ética jurídica não permite isso. Tá, eu apresento uma denúncia. Se a denúncia não der certo, eu apresento outra. Aliás, se não der certo, eu apresento outra. É uma coisa irracional em matéria jurídica. Você se lembra que ele dava entrevistas dizendo assim, enquanto houver bambu, lá vai flecha. Umas coisas assim. É pequeno até a área jurídica. Né? Mas o que aconteceu foi isso aqui. Dias antes, eles perceberam que a reforma da Previdência ia apresentar aquela coisa que hoje, graças a Deus, estão caindo todas. A essa altura já foram 5, caindo todas no judiciário. E também em brevíssimo tempo. Você veja, eu imaginei que essas coisas demorariam mais que aquelas denúncias irresponsáveis, né? Inconfessáveis, por razões inconfessáveis até. Elas vêm caindo no judiciário e vêm caindo, Rosário, você em bloco, e sabe, em bloco, e sem instruir o processo. Quer dizer, o juiz, quando vê aquilo lá, ele diz, é tão despropositada essa denúncia que não tem que instruir o processo, tem que ouvir ninguém, não tem que apresentar documento, já absolvo sumariamente, etc, etc. Bom, mas isso tudo aconteceu. Com isso eu quero significar, estou falando desse fato, que de fora parte, uma oposição política ferocíssima que nós tivemos, e era natural. Eu compreendia, eu digo sempre, eu não protestava contra os protestos. O protesto é uma coisa do Estado democrático. Né? A oposição cabia opor-se, a mim cabia governar. E nós governávamos enquanto a oposição se opunha. Então, por isso que nós conseguimos levar adiante todas as questões. Tivemos até, devo dizer, um certo momento de paz no nosso país, de certa tranquilidade, porque as palavras que eu pronunciava, que você pronunciava na Pompeia e outros tantos pronunciavam, eram palavras pacificadoras, jamais desagregadoras, mas, ao contrário, sempre agregadoras. Né? Então, foi isso que nos permitiu levar o governo adiante, penso eu, com sucesso. Fora a parte interessante, eu vejo muito essa discussão do meio ambiente, né? Mas é interessante, no caso do meio ambiente, eu vou dizer, é pouco divulgado, nós fizemos a maior reserva marinha que o mundo conhece, na verdade, as Ilhas Trindade de São Paulo, fizemos uma reserva marinha que equivale, disse isso em Davos até, que equivale à soma dos estados da França e Alemanha juntos, só para ter ideia do montante. Aquela Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos 4 vezes. Né? E assim foi com todas as questões do meio ambiente. Enfim, fizemos um governo de 2 anos e meio, que eu tenho a impressão que foi com mais do que coragem, uma ousadia que muitos governos anteriores não tiveram. Muita coisa. Bom, vou dar mais um dado, se me permite, já vou concluir, estou falando demais aqui. Mas veja bem, todo ano tinham chamado Abril Vermelho, né, que era a época que o MST invadia as propriedades. Né? Não teve em 16, não teve em 17, não teve em 18. Sabe por quê? Porque nós distribuímos 283 mil títulos de propriedade para os chamados assentados. Antigamente, os setores aí, vamos dizer, sindicalistas, né, não deixavam distribuir, dar título de propriedade para manter o controle desse pessoal. Ora bem, no instante que eu verifiquei que estavam assentados, estavam no seu espaço territorial, né, nós distribuímos, volto a dizer, 283 mil títulos de regularização fundiária. Então, quando se queria invadir uma propriedade, você dizia, um momentinho, agora eu sou proprietário, isso daqui é meu,
Eu não quero mais saber disso. Por isso que nós tivemos uma certa tranquilidade. Com isso, eu fiz um brevíssimo. Tem outras tantas coisas, né, Rosário, que nós fizemos. Né? Eu tenho uma Doutor lembrança... Professor, eu só vou colocar uma questão que o doutor Michel levantou, tá? É importante a gente aproveitar esse gancho. Doutor Michel, o senhor falou muito de paz, né? De tranquilidade, tá? E isso tem a ver com o equilíbrio dos três poderes, né? Tá? Quer dizer, parte disso. Né? Eu queria colocar uma questão do senhor, que é do Vicente. Como que o senhor entende, tá, a conduta cada vez mais ativista do STF? Né? Quer dizer, há a possibilidade de, em algum momento, o Senado coibir a interferência do STF sobre os outros poderes, né? Talvez faltando até o impeachment de algum ministro, né? Como é que o senhor olha essa questão agora desse ativismo vis-à-vis aí o equilíbrio desses três poderes? Né? Em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte, é uma coisa, as pessoas hoje se esquecem um pouco dos conceitos, mas eu e o Lozar estamos muito acostumados a lidar com conceitos, né? E o primeiro conceito que eu tenho é o seguinte, você olha a Constituição e verifica o seguinte, só é autoridade quem tem poder, né? Se você não tem poder, você não é autoridade. Ora, quando você olha a Constituição, você vê que o poder quem tem no nosso sistema é o povo, né? Então, as outras autoridades, o presidente da República, o governador, o presidente Supremo, deputado, senador, são autoridades secundárias. A autoridade primária é o povo. A autoridade secundária são estas figuras que eu anunciei, são as chamadas autoridades constituídas. E como autoridades constituídas, elas devem obedecer rigorosamente o que a soberania popular ditou em 5 de outubro de 88, que foi a data da promulgação do novo Estado brasileiro, da nova Constituição. Então, veja bem, lá na Constituição está dito o seguinte, olha aqui, eu vou distribuir aqui a administração em 3 órgãos do poder, um legisla, outro executa e outro julga, mas vai dar independência, a independência é funcional, independência administrativa, mas olha aqui, esse é o recado do povo, funcionem em harmonia, né? E quando, portanto, há uma desarmonia, William, o que há é uma inconstitucionalidade, porque é desobediência ao que estabelece a soberania popular escrita na Constituição. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão do ativismo do Supremo, eu confesso a você, eu fui, como você sabe, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, e o Judiciário é um poder chamado poder inerte. Ele só age se provocado. E o que acontece é o seguinte, muitas vezes eu via discussões no Legislativo, quando os que perdiam no Legislativo uma determinada matéria, o que eles faziam era provocar o Supremo. Então, levava uma questão para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo nunca age por conta própria. Ele age se provocado. Não é? E, portanto, provocado, ele tem que acabar dando uma decisão. Não é? É isso que tem acontecido. Eu não creio muito, confesso a você, eu tenho um pouco de dúvida desse chamado ativismo judicial. O que era preciso, sim, é que cada poder exercesse no seu quadrado funcional, vamos dizer assim, a sua competência por inteiro. O legislativo decidir as coisas definitivamente, não é? Porque vai lá para o Supremo não, eu não vou decidir essa matéria, e não tem condições de não decidir. Mas isto gera, o que é grave muitas vezes, William, é que quando o Supremo quer fazer um chamado construtivismo jurídico, né? Quer dizer, muitas vezes diz o seguinte, olha aqui, nós temos que decidir mais de acordo com a opinião pública e opinião publicada do que com a Constituição. Aí é grave, porque isso é que gera instabilidade jurídica. As pessoas falam tanto em segurança jurídica como se fosse algo desapegado do sistema normativo, e não é. A segurança jurídica você tem quando se sabe que, num determinado país, você cumpre a Constituição e a legislação infraconstitucional, né? Então, eu não discordo um pouco dessa história do ativismo do Supremo. O Supremo age porque muitas e muitas vezes provocado. E o que deve haver é menor provocação, digamos assim, do Supremo. Deixa eu contar uma historinha para inúmeras pessoas que estão nos assistindo, um pouco da personalidade do Dr. Michel. É algo que eu tenho assim como uma referência de vida, inclusive. O Dr. Michel esteve algumas vezes na China e recebido pelo presidente Xi Jinping com muita cerimônia e com muita alegria. E numa vez o Dr. Michel o presidente Xi Jinping lhe deu um jantar de despedida que o senhor estava voltando já para o Brasil. E algo que me impressionou enormemente foi o fato seguinte:
ao doutor Michel sair da residência do local daquele jantar, para pegar o carro e voltar para o seu hotel, todos os garçons, os cozinheiros, os servidores formaram um retângulo em volta do presidente para se despedir dele. Ficaram postos lá, aguardando o presidente Michel Temer ir embora. O que fez o doutor Michel Temer? Eram mais de 50 pessoas, acho que umas 70 pessoas aí, formando um retângulo em volta do doutor Michel. O doutor Michel se despediu de um por um, cumprimentando pessoalmente cada uma daquelas pessoas que lhe serviram o jantar. Foi um resto também da humildade, simpatia e humanidade, e um gesto de agradecimento àqueles que trabalharam para aquele jantar. Foi uma coisa magnífica, Michel, que isso é uma característica sua, eu sei que é uma característica sua, a sua gesto de humildade, simpatia. A pessoa tem que saber que o senhor tem um lado humano, assim, que poucas vezes as pessoas sabem dessa sua relevância, do seu carinho pelas pessoas, né? Muito importante, sejam amigos ou não, né? O senhor tem muito essa característica. Aqui vem, presidente, uma pergunta do Guido Dall'Acqua. Diz o seguinte: vivemos uma crise política, econômica e institucional. Quais ações deveremos priorizar nos próximos anos para evoluirmos econômica e socialmente? Olha, Dall'Acqua, o que acontece é o seguinte: nós precisamos de um plano para o país. Eu vejo pessoas já fazendo campanha eleitoral, né? Candidatos fazendo campanha eleitoral, quer dizer, trazendo 22 para 21. Quando, no ano de 21, nós temos que cuidar do combate definitivo à pandemia e, naturalmente, continuar a recuperar a economia. Esta tarefa para 21. Eu acho até impróprio, inadequado, politicamente, civicamente, antecipar a campanha para agora, porque você tem 21 inteiro. E veja bem, a campanha eleitoral para presidente tem 45 dias. Ou seja, os candidatos serão designados lá para o final de agosto do ano que vem. Falta 1 ano e 4 meses, 5 meses, ainda para designação do candidato. Como é que você vai trazer a campanha para este momento? Então, o que é preciso agora não são candidaturas. Você pode, a imprensa pode noticiar, o fulano pode ser candidato, o fulano pode ser candidato. O que é impróprio é que o candidato faça a campanha, né? Isso que me parece impróprio. O que é preciso, sim, são planos para o país. Como é que nós conseguimos, né, Rosário, levar adiante o nosso governo? E nós tínhamos, na Fundação Ulisses Guimarães, tínhamos produzido um documento chamado Pontes para o Futuro. E até foi, na época que eu era vice-presidente, e foi uma colaboração com o país, com o governo. Mas, naquela oportunidade, a senhora presidente achou que aquilo era um gesto oposicionista. Como é que o vice-presidente propõe uma coisa dessas, né? E, a partir daí, é que houve até um certo problema, né? Mas, muito bem, quando chegamos ao governo, vocês podem ler lá a Ponte para o Futuro, o que nós fizemos em matéria de reformas, em recuperação do produto interno bruto, de recuperação das estatais, estava tudo previsto na Ponte para o Futuro. Ora bem, neste momento, você precisa de um plano para o país. Eu não vejo ninguém fazendo um plano. E eu, há pouco tempo, fiz um pronunciamento dizendo, olha, nós precisamos lançar um plano, uma espécie de Ponte para o Futuro 2, ou com outro nome, não importa o nome que tenha, e agora muito voltada para a questão social. Naquele momento foi para a questão econômica, o teto para os gastos, por exemplo. Hoje é para a questão social, como recuperar cada vez mais fortemente o emprego, como tratar dos vulneráveis, né? E nós estamos trabalhando nisso. Aliás, eu quero aproveitar para publicamente agradecer ao nosso professor Losado, porque eu disse ao Losado e ele imediatamente mandou para mim uma série de sugestões para este documento que nós vamos apresentar. Já recebi do Losado, do Raul Curtati, as propostas para a área médica, já recebi do embaixador Rubens Barbosa algumas propostas para a relação multilateral, a relação internacional, né? Nós estamos construindo daqui uns 2, 3 meses, a fundação desse Guimarães, nós vamos apresentar um novo plano para o Brasil. Não é com vistas à eleição do ano que vem, é uma colaboração, porque se o governo atual quiser, ele pega os dados lá e aplica. É uma colaboração, e o que falta é isso, é plano para o país. E eu acho que, respondendo a sua indagação, o que é preciso fazer é exatamente isso. Daí você começa a ter mais segurança e buscar, se me permite, uma certa harmonia, uma certa paz entre as pessoas. E eu não digo isso porque eu quero, não. Você sabe, eu tenho um vício profissional que é invocar sempre a Constituição.
eu e o presidente Dutra, né? O Dutra disse que quando levavam um projeto de lei para ele, ele dizia, o que é que diz o livrinho? O livrinho era a Constituição, não é verdade? E eu acho que o que nós mais ignoramos hoje é a Constituição. Eu tenho um vício profissional. Então, eu digo, você pega a Constituição fala em paz e pacificação interna e internacional várias vezes. Ela era no preâmbulo, ou seja, antes de entrar no texto, ela fala em pacificação interna e internacional. Nós precisamos disso. Isso não impede que você tenha divergências programáticas, divergências até ideológicas, não é? Mas você não pode ter ódio entre as pessoas e entre as instituições. Isso é que é grave, não é? Porque divide os brasileiros. Né? Você dividi-los em termos de ideias, é até útil, porque a polarização de ideias é boa, mas dividi-los em termos pessoais é ruim, não é? É uma guerra que não vale a pena, não há vencedores, só há derrotados. Isto era preciso um pouco, uma certa tranquilidade, uma certa moderação, né? E, convenhamos, eu, sem embargo, de ter um governo que foi muito contestado politicamente e depois até institucionalmente, vocês se lembram agora que tentaram me derrubar do governo, não conseguiram, mas tentaram me derrubar. Mas eu não dava atenção, não. Eu ia tocando o barco, ia governando, né? E isso é que permitiu chegar até onde chegamos. Acho que o Brasil está precisando um pouco de planos para o país, porque isso dá ânimo para o povo, né? Penso eu. Uma pergunta aqui, Dr. Michel, do Thomas desculpa, professor. Desculpa, professor. Perdão. Não, é só fazer uma colocação da questão política que o senhor tocou. Então, tem uma pergunta aqui importante disso, já aproveitando esse tema. O cenário eleitoral está meio embolado, né? O Lula agora, até o momento, ele pode ser candidato, certo? E mudou aí o cenário, né, para o ano que vem, tá? Como é que o senhor olha a questão do cenário eleitoral para 2022? Ainda não é o momento, mas como é que o senhor olha isso? E qual que é a possibilidade real de uma terceira via, né? Não direita, não esquerda, mas uma terceira via que possa trazer esses conceitos todos aí de equilíbrio, né, de apaziguamento, né, e de plano para esse país. Ok? Duas considerações, viu, William? A primeira delas, eu confesso a você, eu não dou mais a menor importância para essa coisa dos rótulos, se o sujeito é de esquerda, de direita, ou é de centro. Né? O que o povo quer é resultado. E aí, até conto para vocês uma coisa, viu, Ozar? Há poucos dias eu fiz um prefácio de um livro que um pessoal aqui no Brasil vai reeditar, que é de um autor americano chamado Michael Marty. Ele escreveu a vida do Deng Xiaoping, que foi o dirigente chinês que assumiu a China em 1970, e revolucionou a China. E há uma passagem curiosa lá que ele diz o seguinte, estou falando do sistema chinês, do regime chinês. Ele diz assim, olha aqui, nós precisamos prestigiar as empresas chinesas, porque isso é que dá resultado para o povo. O que nós temos que ter é um povo feliz. E daí alguém, mas isso é do capitalismo. Ele diz, olha, não importa se é do capitalismo ou não. Se for do capitalismo, aqui é socialismo chinês. Nós vamos, porque o que importa para o povo chinês é o resultado. Interessante que se aplica lá, se aplica aqui. Por exemplo, se alguém da chamada esquerda, da chamada direita, chegar ao poder e tiver emprego, tiver comida para todo mundo, pão sobre a mesa, as pessoas vão aplaudir. De modo que os rótulos, a partir da queda do muro de Berlim, caíram inevitavelmente, né? Caíram por completo, primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vejo, digamos assim, como você colocou bem, talvez duas radicalizações, né? Seria útil para o eleitorado que tivesse uma outra forma, uma forma que é o chamado caminho do meio, né? E o eleitorado decide, né? É mais uma opção. Eu acharia útil e penso que isso pode acontecer no ano que vem. Eu acho aí, presidente, que o senhor colocou muito bem, a nação precisa ser pacificada. Nós estamos, de novo, aquilo que o senhor trouxe para o seu governo, pacificar a sociedade. Na época de estava uma situação dividida, nós e eles, o senhor não levou isso em conta. O senhor pacificou, de fato, a sociedade e foi no sentido, não em nós e eles, mas nós. Ponto final. Todos os brasileiros. O senhor trouxe isso. Então, dentro desse contexto, presidente, aqui vem o seguinte, o Thomas Siedel faz uma pergunta que é a seguinte,
o Brasil se tornou, recentemente, um país menor no ponto de vista internacional, né? Dadas as suas posturas internacionais, tornou-se um país menos relevante. Saímos da 7ª maior economia do mundo, estamos em torno de 13ª, 14ª nação do mundo. Quer dizer, nós estamos perdendo prestígio e importância. Temos um cenário internacional muito diverso e diferente do que tínhamos 10 anos atrás. Temos agora, eu pergunto, um novo presidente da República nos Estados Unidos, Joe Biden, que o senhor conhece, se relacionou com ele. Qual é a sua visão da inserção do Brasil, ou a reinserção do Brasil no cenário internacional, que possa recuperar o seu prestígio como uma nação grande, importante, mas ela está se desmerecendo? Qual é a sua visão dessa reinserção do Brasil na economia internacional e tirar vantagem disso, né, para os investimentos estrangeiros voltarem no Brasil? Eu espero, viu, Oswaldo, que isso venha a acontecer. E é fundamental. E isso traz à baila, né, a história do multilateralismo, do bilateralismo, né? O Brasil sempre foi um país multilateralista, sempre se deu bem com todos os países. E quando se dá bem, não significa ter amizade ou simplesmente ter relação política. A relação aí é comercial, portanto, uma relação de interesse. Você veja, não é? Você veja, o nosso maior parceiro comercial é a China. Qual é o segundo parceiro comercial? Os Estados Unidos. Só aí já revela que você tem que ser multilateral. Só esses dados, né? Você veja, nós nos damos excelentemente bem com Israel, temos as melhores relações com Israel, no plano tecnológico, etc. Os países árabes compram 45% da nossa carne de frango. Portanto, temos que nos dar bem com todos, porque essa relação institucional é também uma relação de interesses que, em face das exportações brasileiras, podem facilitar a vida dos nossos nacionais. E houve um dado momento que o país aparentemente ia caminhar para um certo bilateralismo, que interessava a relação do Brasil com os Estados Unidos, né? E não é suficiente. Agora, foi para o Ministério, e você conhece o Carlos França, que era subchefe do cerimonial, estava todo dia na minha sala, você esteve várias vezes com ele, né? E o Carlos França é dessa linha do multilateralismo. Muitas vezes, quando eu fui fazer aqueles discursos de abertura da ONU, eles preparavam o discurso para mim, faziam minhas observações, correções, mas era tudo na tese do multilateralismo. Ou seja, você precisa se dar bem com todos os países, né? E acho que isto talvez venha a ser possível pelo discurso que o Carlos França fez na sua posse e por medidas que ele vem tomando há pouco tempo atrás, até conversando com o embaixador chinês. Ele me disse, olha, o novo chanceler do Brasil teve um ótimo encontro, uma nova conversa, uma boa conversa com o chanceler da China, que é uma recuperação dessa relação internacional. E veja, as relações são institucionais entre os países, mas você fazer uma boa relação de natureza pessoal é importante. Eu dou um brevíssimo exemplo para vocês. Acho que vocês se recordam do episódio da chamada carne fraca, quando a Polícia Federal achou que algum frigorífico tinha isso e aquilo, né? Muito bem, isso foi num sábado. Eu me recordo que no domingo, falando com o Blairo Maggi, que era o ministro da Agricultura, eu falei, vamos chamar os embaixadores dos países que compram carne do Brasil para explicar essa situação. Fizemos uma reunião lá no Planalto no domingo, até eu acabei levando-os à noite para comer numa churrascaria. E foi até um gesto interessante. Mas no dia seguinte, o presidente Xi Jinping, com quem eu mantinha uma ótima relação, mandou um recado pela embaixada, dizendo o seguinte, para me avisar que eles não iam alterar nada da compra da proteína animal do Brasil. Você veja como é importante. Então, esse multilateralismo é fundamental para o país. E eu acho que agora, penso eu, ele irá se recuperará. Tem mais uma questãozinha da... Fala. Ô, doutor, professor, só para a gente, o doutor Michel ele tem um compromisso agora, tá? Vamos fazer o seguinte, para a gente poder abrir também para a pergunta dos participantes, tá? Eu vou começar o Q&A, então, o Q&A, doutor Lozardo, tá? Para a gente poder economizar, ganhar tempo. Doutor Michel, uma pergunta da Carla Elizardo, tá? Qual teria sido sua estratégia, caso o senhor fosse o presidente hoje, para enfrentar essa pandemia de Covid? Olha, eu teria... Aliás, eu devo até dizer que acho que o presidente da República perdeu uma oportunidade extraordinária.
eu teria, na verdade, centralizado toda essa atividade na União Federal. Não só patrocinando a importação das vacinas, dos insumos necessários para a vacina, como percorrendo os estados, não é? Dando apoio à luta contra a pandemia. E para tanto, eu logo chamaria os governadores todos, porque você precisa de uma certa unidade. Eu até lancei, num dado momento, o tema Unidos e Vacinados. Você teria que ter uma certa unidade. Então, chamar todos os governadores, chamar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e até a oposição, para dizer, olha, minha gente, isso está aqui, o vírus não pega só a gente que é do meu governo, pega a gente da oposição, o vírus não escolhe. Então, vamos nos unir todos, não é? E vamos trabalhar juntos nisso daqui, porque a eleição é só no ano que vem, ou daqui a 2 anos quase, né? Porque o vírus começou lá atrás, em abril, maio do ano passado, né? Então, se eu fosse presidente, faria isso. E acho que o presidente Bolsonaro perdeu essa oportunidade, porque ele poderia circular pelo país, fazer reuniões. Veja bem, mesmo o chamado lockdown, você fechar tudo. Uma coisa é você ter 27 governadores sentados com você, ter o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e todos dizendo, olha aqui, nós todos decidimos que vamos ter que fechar durante 20 dias o país inteiro. Né? O povo ouve aquilo e diz, puxa, estamos todos de acordo, vamos fazer. O problema que surgiu foi que um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Isso é presidente, governador, prefeito de município, né? Isso mudou o país. Pelo menos, eu faria uma centralização dessa atividade, acho que seria extremamente útil. Tá bom. Ok. Doutor Michel, uma pergunta aqui do Marcos, tá? Qual seria, na sua opinião, como jurista, né? Quais seriam os principais pontos para uma reforma do judiciário para que o Brasil ganhe eficiência, inclusive na área econômica? Eu acho, William, que não precisa de reforma nenhuma, só precisa de reforma de mentalidades. Ou seja, é preciso aplicar a Constituição Federal e aplicar a legislação infraconstitucional com muita leveza, com muita tranquilidade. Né? Você veja, só digo 2 coisinhas. A nossa Constituição teve a sabedoria de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Né? Dou como exemplo os princípios liberais muito rapidamente. Você vê, a livre iniciativa, prestigiada pelo texto constitucional. A propriedade, prestigiada pelo texto constitucional. Não é? Os direitos individuais, você pega lá o artigo 5º, tem 78 incisos definidores dos direitos individuais. Não é? Isso, às vezes, é deixado de lado, é escanteado, né, por aqueles que querem ser heróis, etc. Escanteia tudo isso. Você pega os direitos sociais. Basta pegar o capítulo lá do artigo que começa no artigo 6º, 7º da Constituição, eu disse há pouco, os direitos sociais trabalhistas estão estampados no texto constitucional. De fora a parte, a Constituição diz, olha, saúde, educação é direito de todos e dever do Estado. Isso são direitos sociais. Convenhamos, eu digo sempre, quando surgiu a hipótese de direito à alimentação e direito à moradia, alguns colegas me diziam, Temer, vem cá, você que é jurista, imagine como é que vai garantir direito à alimentação, direito à moradia. Eu digo, olha, em primeiro lugar, isso é uma regra programática, né? E como regra programática, ela impede qualquer atividade pública do Legislativo, do Executivo e do Judiciário contra estas formas. Mas o fato é que, ao longo do tempo, quando você pega o Bolsa Família, que foi a união de vários projetos anteriores, né? A que visa o Bolsa Família? Alimentar as pessoas, é direito à alimentação. O Minha Casa Minha Vida, a que visa? A dar moradia para as pessoas. Portanto, veja que, se você aplicar a Constituição, você não precisa mudar absolutamente nada para o Judiciário. O Judiciário, serenamente, tranquilamente, na medida que aplica rigorosamente o texto constitucional, né, está dando segurança jurídica. Mas hoje, lamentavelmente, às vezes, um juiz de primeiro grau, né, lá não sei de onde, ele paralisa uma atividade governamental e daí cria um tumulto. Né? Enfim, é aplicar a Constituição, nada mais do que isso. Acho que podemos já encerrar, não, William, para o lado do presidente. Tempo para mais uma pergunta ou não? Depois o senhor encerra? Pode ser? Mais uma, mais uma, doutor? Pode ser, doutor Michel? Pode ser, exato. Uma pergunta do Eduardo Sampaio, que também é uma pergunta que eu tinha. Quer dizer, estamos assistindo, nesse momento, né, durante, inclusive, essa webinar, uma CPI em andamento no Senado. Né? Quer dizer, o senhor olhando para nós como futuros líderes desse país, né, quer dizer, dentre eles, né, uma parte, né?
Qual o futuro que o senhor deslumbra para esse país, doutor Michel? Se o senhor pudesse dar um conselho para o seu filho Michelzinho, né, que tem a idade dos nossos, né, aqui, o que o senhor deixaria como uma mensagem? O que o senhor espera dessa juventude brasileira sobre o futuro desse país? O que o senhor vislumbra? A primeira palavra que eu quero usar é otimismo, viu? Que as pessoas não percam o otimismo. O brasileiro sempre foi muito otimista, primeiro ponto. Segundo ponto, participação. A juventude tem que participar. Porque eu sinto que hoje, como houve, vamos dizer assim, com muita franqueza, uma certa criminalização da atividade política e da atividade administrativa, e faço aqui um corte para dizer, você sabe que na administração pública tem gente que não quer assinar coisa nenhuma, com medo de ser responsabilizado depois. Qual foi? Porque houve um esquema de criminalização de todos aqueles que estão na área política e na área administrativa. As pessoas têm medo de assinar documentos, às vezes, indispensáveis para dar sequência administrativa. Ora bem, este sistema começa levemente a mudar agora, mas eu acho que os jovens têm que participar, porque os mais antigos, né, eu estou me incluindo, né, os mais antigos já fizeram o que tinham que fazer, corretamente ou incorretamente. O que importa é o entusiasmo da juventude. A juventude tem uma pureza extraordinária, né? E se ela perder o otimismo, ela se afasta. E eu já conversei com muitos jovens, faço muitas lives aqui, com gente de universidade, né? Jovens. E eu vejo que eles estão desesperançados. E não desesperançados, porque não tem esperança. Ou seja, não espera nada. Esperança vem de esperar, né? Eu acho que os jovens têm que esperar a melhoria do país cada vez mais e, portanto, têm que participar, porque eles trazem essa seiva criativa que é muito importante para o Brasil. Não, presidente, essa esperança vem do exemplo. Se não temos referência de boa conduta ou de boa probidade, fica difícil saber acreditar no que em quem. Essa acho que é a questão que o William está levantando. Exato. Vamos então encerrar, para o doutor Michel ter compromisso. Professor Lozar, doutor Michel, por favor, uma breve mensagem de encerramento, então, para a gente. Eu falo primeiro? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou felicíssimo de participar dessa live, né? Foi uma conversa muito agradável, mas acho que até produtiva, penso eu, que nós pudemos tratar de temas que são fundamentais para o país. E, em segundo lugar, rever os amigos, rever você, não é, William, os amigos, a família toda, rever o nosso Lozar. Nós temos tido pouca oportunidade de conversar presencialmente, né? Mas rever o Lozar, que me deu tanto apoio ao longo do tempo e que faz um belíssimo trabalho com suas aulas, com suas obras, né? Obras nas quais eu me abebero com muita constância. Muito obrigado a vocês. Obrigado, doutor Michel. Foi um prazer revê-lo. Tenha um bom dia e saúde, cuide dela, que vale muito para nós todos. E agradeço a todos os participantes que estiveram aqui conosco, mas são inúmeras pessoas que estão aqui presentes. Nem todos puderam fazer a sua pergunta, mas ouvir o doutor Michel é realmente um bálsamo de paz e tranquilidade para todos nós. Obrigado, Michel. Bom dia e saúde. Um abraço. Obrigado. Tchau. Doutor Michel, professor Lozardo, muito obrigado pela oportunidade. Ok? Então, obrigado, William. Agradeço a participação de todos aqui ao nosso webinar, tá? As perguntas que foram encaminhadas pelo Q&A, de alguma forma, a maioria delas foi respondida durante o nosso webinar. Eu fui colocando algumas questões pontuais para ir agregando na discussão e já respondendo. E estamos aí, né? Mais uma vez, estamos aí finalizando este evento. E obrigado à participação de todos. Professor Lozardo, muito obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Como disse o doutor Michel, né? Tenhamos esperança e tenhamos aí, né? Otimismo. Né? Isso é o mais importante, ok? Tá difícil achar otimismo, mas vamos lá. Mas vamos lá, tem que ir. E obrigado aos participantes de todas as escolas e aos organizadores. Um abraço a todos aí, um bom resto de semana. Obrigado, oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, William. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.